Olá, seja muito bem-vindo. Sou o professor Tiago Laurindo. Iremos iniciar uma sequência de vídeos sobre aplicações do Teorema de Pitágoras. E como primeira aplicação, nós iremos ver uma que relaciona as medidas da diagonal e do lado de um quadrado. Tudo bem? Então, inicialmente, nós consideramos aqui um quadrado ABCD, certo? Então, vamos supor que cada lado desse quadrado mede L. Então, eu vou escrever aqui L e L, que representa a medida do lado desse quadrado, certo? Vamos considerar também uma diagonal. Eu vou escrever aqui para vocês a diagonal AC. E essa diagonal eu irei denominar de D, tá? Então, o comprimento da minha diagonal AC vai valer aí essa medida D. Então, perceba que nós temos um triângulo ABC, que é retângulo lá no vértice B. E nesse triângulo ABC, nós podemos aplicar o famoso Teorema de Pitágoras. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Correto? Então, nós iremos ficar com essa expressão. D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Aí a gente vai fazer apenas as continhas. Então, nós vamos ficar aqui, D ao quadrado é igual. Quanto é L ao quadrado mais L ao quadrado? Muito bem, vai ser 2L ao quadrado. Como eu quero encontrar a medida da diagonal D, eu tenho que eliminar aquele quadrado ali do primeiro membro, certo? E para fazer isso, a gente extrai a raiz quadrada em ambos os lados da nossa equação. Então, você vai ficar com D igual, aí lá do outro lado, a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Certinho? Olha só, ficamos com essa expressão agora aí, tá? Perceba que do lado direito da equação eu posso aplicar propriedades de radicais. Lá eu tenho a raiz quadrada de 2 vezes L ao quadrado. Então eu posso separar ficando com D igual a raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz quadrada de L ao quadrado. Tudo bem? Olha, a raiz quadrada de 2 eu irei deixar como está, mas a raiz quadrada de L ao quadrado é igual a L. Então, nós vamos escrever que D é igual a L vezes a raiz quadrada de 2. E essa expressão aqui é a que nós estávamos atrás. E é ela que relaciona a medida da diagonal de um quadrado com a medida do seu lado. O que significa isso? Significa que quando eu conheço a medida do lado de um quadrado, eu consigo, a partir dessa expressão, rapidamente determinar a medida da sua diagonal e vice-versa, certo? Vamos ver uma aplicação onde nós iremos utilizar a ideia dessa expressão. Olha só, o problema diz o seguinte: a área de uma região quadrada é igual a 128 centímetros ao quadrado. Quanto mede a sua diagonal? Então, ele está nos dando aí a área de um quadrado e ele pede a diagonal. Vamos considerar aí para isso o nosso quadradinho aqui e vamos supor também que cada lado desse quadrado mede L, correto? Olha, lá como hipótese do problema, foi dado para nós a área desse quadrado. Significa que nós temos que a área A aqui desse quadrado é igual a 128 centímetros ao quadrado. Isso também é igual a L ao quadrado. Por que L ao quadrado? Porque recorde que a área de qualquer quadrado é calculado através do produto entre seus lados. E quando a gente faz isso, nós encontramos L ao quadrado. Ok, lembrando lá da expressão que nós vimos anteriormente, da diagonal, nós temos que D é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. Mas, professor, por que você vai usar essa expressão? Porque é uma expressão que relaciona a diagonal com o lado de um quadrado, correto? E lembre lá que quando nós calculamos bem no finalzinho o valor aqui da raiz quadrada de L ao quadrado, deu L. O L saiu lá de dentro da raiz quadrada. Então, eu posso voltar com ele lá para dentro. Então, vai ficar
raiz quadrada de 2L ao quadrado. E por que eu fiz isso? Porque eu conheço o valor do meu L ao quadrado. Então agora é só eu substituir. Então eu vou ficar aqui D é igual a raiz quadrada de 2 vezes, quem é L ao quadrado? 128, que é o valor da minha área fornecida aí no meu problema. Então eu fiquei com a raiz quadrada de 2 vezes 128. Mas 2 vezes 128, isso é igual a 256. Então agora nós temos que a raiz quadrada de 256 é igual a D, que é a minha diagonal procurada. Mas a raiz quadrada de 256 é uma raiz exata e ela é igual a 16. Então nós chegamos aí no cálculo da nossa diagonal do quadrado, que tem área igual a 128 centímetros ao quadrado. Tudo bem? Desde já, obrigado por ter chegado até aqui. Espero ter contribuído com você. Escreva aqui nos comentários, deixa seu like e compartilhe esse vídeo.